A verdade sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Prefácio. Abre aspas. A pátria, tudo se deve dar e nada pedir, nem mesmo compreensão. Fecham aspas. Tenente Siqueira Campos, herói dos, abre aspas, 18 do Forte, fecham aspas, 1922. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra assim procedeu em toda a sua vida como cidadão e soldado, seja na ativa, seja na reserva. É um chefe militar patriota, para quem o envolvimento com o Brasil e o Exército nunca se pautou por uma relação do tipo credor-devedor. A pátria e a instituição são duas de suas razões de viver e dele receberam uma inesgotável dedicação alicerçada em valores profissionais, morais, éticos e intangíveis e não mensuráveis. Com elevada noção de dever, o coronel aceitou o desafio de liderar o combate à implantação da guerrilha urbana em São Paulo, no início dos anos 70, quando ela era mais agressiva e obtinha significativas vitórias, ameaçando a lei, a ordem, as instituições e a estabilidade do Estado. Agradeço ao coronel Ustra o convite para fazer o prefácio desta nona edição do, abre aspas, A Verdade Sufocada, fecham aspas, magnífico registro histórico que relata, em texto claro, objetivo e de leitura cativante, abre aspas, história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, fecham aspas, como está estampado na capa do livro. Houve muito patrulhamento ideológico para impedir ou dificultar a veiculação desta obra, exercido por setores da esquerda, cujo poder nos meios artísticos, literários e na mídia é bastante conhecido. Com perseverança e coragem, o coronel, tendo o firme apoio de sua admirável esposa, Dona Joseíta, e de suas filhas, enfrentou obstáculos, adversidades, perseguições, injustiças e até ameaça para não implementar e não divulgar, mas finalmente logrou consagrar essa obra de inestimável valor histórico. Nos anos 1970, militares das Forças Armadas e policiais militares e civis foram convocados para compor os órgãos de operações e informação com a missão de neutralizar os grupos armados da esquerda revolucionária, que pretendiam impor ao país um regime totalitário comunista. Estes últimos eram orientados e apoiados pelas matrizes soviéticas, chinesas e cubana, responsáveis pelas mais graves violações dos direitos humanos no século passado. A luta armada empregou o banditismo com sequestros, assaltos, torturas e execuções, além do terrorismo. No entanto, não obteve o reconhecimento de nenhuma democracia e de nenhum organismo internacional de que lutasse por democracia e liberdade, ou representasse uma parcela da sociedade nacional. A luta armada foi derrotada, principalmente porque a nação apoiou com firmeza o Estado em sua luta contra a esquerda revolucionária que almejava se tornar Estado, mas cometia as mesmas violações que, hipocritamente, seus antigos militantes hoje condenam. Enquanto a imensa maioria de cidadãos e famílias permaneceu estudando, trabalhando, progredindo e se divertindo, enfim, levando uma vida normal, rotineira e com segurança, os agentes do Estado arriscaram a si e aos seus entes queridos, também ameaçados pelos delinquentes ideológicos e seus grupos terroristas. Muitos passavam dias ausentes dos lares, às vezes semanas ou meses, em missões de alto risco. Com heroísmo e competência, evitaram a implantação de uma sangrenta e fratricida guerra civil no país, como as que enlutaram países na América Central e do Sul. Em El Salvador,
onde fui observador militar das Nações Unidas no processo de paz nos anos 90, houve cerca de 75 mil mortos, 400 mil deslocados de suas terras e mais de 1 milhão de refugiados nos Estados Unidos em 12 anos de guerrilhas. Todo esse drama num país com 7 milhões de habitantes e do tamanho do estado de Sergipe. Na Colômbia, são mais de 50 mil mortos em décadas de conflito, ainda inacabado. E na Guatemala foram 400 mil em 24 anos de guerra revolucionária. No Brasil, por contarem o mal pela raiz, os órgãos de operações e informações devem ser louvados pelo papel decisivo para impedir que o país tivesse um destino tão infeliz quanto o de tantos condôminos americanos. Por tudo isso, é dever moral dos cidadãos, em geral, e principalmente dos irmãos de armas de qualquer geração e nível hierárquico, reagirem contra as injustiças e perseguições que vêm sofrendo, abre aspas, aqueles que, na hora da agressão e da adversidade, cumpriram o duro dever de se oporem a agitadores e terroristas de armas na mão para que a nação não fosse levada à anarquia, fecham aspas, como disse o general Walter Pires, antigo ministro do Exército. O livro é um contraponto a, abre aspas, verdade, oficial, fecha aspas, a ser apresentada em relatório pela comissão indevidamente chamada de, entre aspas, a Comissão da Verdade, pois ela padece de credibilidade, haja vista não ter sido cumprido o determinado na lei que a instituiu no tocante à sua composição. Teria de ser pluralista, mas a maioria absoluta, se não todos os seus membros, são de esquerda, Aquela Comissão da Verdade, Pessoas que não tivessem condições de trabalhar com imparcialidade não poderiam participar do colegiado. Mas, paradoxalmente, a lei determinou que a presidente da República, uma ex-militante da luta armada, designasse os seus componentes. A comissão tem o propósito de investigar violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, a fim de efetivar o direito à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Mas a Comissão da Verdade, sem autoridade para tal, decidiu mudar a lei aprovada pelo Congresso Nacional e investigar apenas os crimes cometidos pelos agentes do Estado. Ninguém com o mínimo de bom senso acreditará que a verdade histórica possa surgir da investigação de apenas um dos atores daquele conflito ideológico. Além disso, falar em reconciliação nacional após 30 anos de normalidade democrática, é um pretexto que beira as raias do surrealismo. Nunca houve cisão social no país em função do combate à luta armada, como atesta a alta credibilidade das Forças Armadas desde a redemocratização. A volta à democracia veio a partir de 1978, não por obra da esquerda revolucionária, então totalmente desmantelada. É engano considerá-la vitoriosa porque seus antigos membros ocupam hoje posições importantes nos mais altos escalões do poder. Eles não chegaram ali pela força das armas e ao arrepio da lei, e sim como cidadãos com plenos direitos assegurados desde a anistia de 1979. Abandonaram a luta armada, derrotados, e submeteram-se às normas democráticas, reintegrando-se à sociedade na forma da lei em pleno regime militar. O Brasil tornou-se uma democracia propósito da sociedade, da oposição legal e dos governos militares, e não um país comunista, escravizado por um partido único, objetivo não alcançado pela esquerda revolucionária.
Mas essa esquerda que o coronel Ustra ajudara a derrotar nos anos 1970, chegou ao poder e não desistiu de implantar o regime socialista totalitário no Brasil. Agora, por meio de uma nova estratégia do modelo gramscista e a comunização, e sob a orientação do Foro de São Paulo, Anatoly Olinik, no artigo, abre aspas, Gramsci e a comunização do Brasil, fecha aspas, esclarece que Gramsci inverteu a sequência defendida por Lenin de começar a revolução pela tomada do Estado para depois transformar a sociedade. Para o revolucionário italiano Antonio Gramsci, a transformação da sociedade é que permitirá retirar o poder da classe dominante sobre a nação e, só assim, será possível a conquista efetiva do Estado. O alvo prioritário não é mais o proletariado nem os camponeses, mas sim os, abre aspas, intelectuais, classe média, cultura, educação e a mídia, buscando mudar a mentalidade, desvinculando-a dos valores tradicionais para implantar os valores da ideologia comunista, fecham aspas. Esse quadro reflete a campanha de relativização de valores e enfraquecimento da família no Brasil. O Programa Nacional de Direitos Humanos 3, PNDH3, agindo sob o véu dos direitos humanos, materializa essa nova estratégia cujo propósito amplo e inconfessável é a implantação de um regime socialista radical. Para tanto, o PNDH3 pretende a hipertrofia do executivo, a permanência do partido dominante no poder e a submissão do legislativo e do judiciário. O programa estabelece abre aspas, criação de espaços de participação e controle social dos poderes judiciário e legislativo no Ministério Público e nas suas defensorias, fecha aspas. Esse controle social será feito por meio da constituição de conselhos populares, logicamente aparelhados pelo partido dominante. O PNDH3 propõe estender as instituições, órgãos públicos, religiões, mídias, agronegócio, educação, em suma, a toda a sociedade, o controle exercido pelos conselhos, uma versão tropical dos, entre aspas, os sovietes, motores da Revolução Bolchevista na extinta União Soviética. A Comissão da Verdade é uma das ações estratégicas do PNDH3 e tem especificamente o propósito de desgastar e imobilizar as Forças Armadas, facilitando a transformação da sociedade. O custo da liberdade é a permanente vigilância e a disposição da sociedade para defendê-la, pois a luta continua, tanto para os democratas quanto para os inimigos da liberdade. Abre aspas, a verdade sufocada, fecha aspas, em uma narrativa capaz de manter o leitor em permanente expectativa, revela episódios que constroem a verdade histórica do período conhecido como regime militar e desmistificam a aura de, abre aspas, heróis da liberdade, fecham aspas, que a esquerda radical, firmemente instalada nos três poderes da República, pretende imputar aos militantes da luta armada. Os brasileiros de todas as idades dispõem de uma fonte de inestimável importância para, juntamente com outras publicações de ex-agentes do Estado ou de ex-militantes da luta armada, chegarem às suas próprias conclusões e formarem opinião com liberdade intelectual. Parabéns, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Os valorosos não se dobram. O Senhor personifica virtudes de coragem moral e física, perseverança, patriotismo e é um exemplo de chefe militar. Assino, o general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva. Ok, pessoal? Boa tarde, bom dia.
uma boa noite. Hoje é sexta-feira, né? Quinta-feira, perdão, dia 21 de julho de 2022. Então, eu estou iniciando aqui o maravilhoso A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Gente, isso daqui é de um valor, porque permite a pessoa, né, a quem está vendo, ouvindo, como diz aqui o general da reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva, como fala, permitir que você tenha duas versões, que você conheça a outra parte da história, porque até hoje nós tivemos, como eu já disse, apenas um lado da história. Só quem contaram a história de acordo com o lado deles, com a visão deles, foram quem chegou no poder, né? Quem esteve naquela época lá, com armas na mão, assaltando bancos, invadindo quartéis, fazendo vítimas inocentes, como o empresário, né? O empresário da Ultragaz na época. Como soldado de 18 anos, Mário Cosel Filho, fizeram vítimas, até mesmo entre eles, porque houve justiçamento, e eles não contam sobre o justiçamento que eles mesmos, esses grupos, né, de guerrilhas, eles mesmos, quando eles percebiam, eles cismavam que algum deles estavam querendo deserdar, ou que tivesse traído, eles faziam justiçamento. Isso eles não contam. Você escutou em algum lugar? Eles não contam. Então nós passamos décadas, como eu já disse, ouvindo essa mesma cantilena, pessoas que assaltaram, que assassinaram, hoje recebem gordas pensões, porque dizem que foram perseguidos e torturados. E nenhuma família, você não conhece nenhum caso de nenhuma família, por exemplo, do lado de quem protegeu a pátria, nenhuma dessas famílias recebem pensões gordas. E isso é preciso que venha à tona. É preciso que a sociedade conheça os dois lados, certo? Porque realmente o título é bem assim, fiel à verdade sufocada, porque foi sufocado durante mais de 30 anos. A verdade, o que acontecia no país naquele momento, nós estivemos, sim, à beira de virarmos uma Venezuela. Nós estivemos bem pertinho, sim, de nos tornarmos uma Cuba. E graças a Deus, porque realmente Deus cuida desse país, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que colocar a nossa força não vem dos nossos braços, ela vem de Deus. E foi Deus, sim, que colocou homens valorosos que, naquele momento, como teve a batalha de Araguaia, né? Porque, na verdade, o exército, as forças armadas, elas levaram até um tempo mesmo para poder começar a obter vitórias, né? A impedir mesmo a implantação. Então, até houve porque assim, na verdade, vamos dizer que foram assim, eu esqueci a palavra agora, assim, subestimada, né? Eu penso que, não sei assim, não vou dizer que foi assim, esse pessoal, eles foram subestimados, talvez não acreditassem que eles chegariam tão longe, e por isso, vamos dizer que as forças, né, armadas, elas levaram um tempo assim, vamos dizer que ficaram patinando um pouco para poder coibir tudo o que aconteceu, porque, como eu disse, e está no livro que eu li, né, no outro livro que eu li anteriormente, que foi 1964, eu sugiro que, se você estiver chegando agora, também leiam esse livro, ou escutem, né, se vocês puderem ouvir aqui a narração, vou ficar mais feliz ainda, porque é por isso mesmo, aí a gente vai entender como chegou nesse ponto aqui de 1964. Esse livro aqui, do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, e ele é brilhante, o livro,
ele já é o quê? Uma consequência, que fique bem claro, já é a consequência do que aconteceu no período deste livro, de 1964, O Elo Perdido, que é esse elo, que na verdade ali no livro, 1964, conta o quê? O aparelhamento que foi acontecendo já desde 1952, se tem notícia. 1952. Então, de fato, e eles foram ali agindo silenciosamente. Eu sugiro a vocês e indico mesmo, de alguma forma, tenha conhecimento ao livro 1964, O Elo Perdido, que vocês vão entender direitinho o que foi que aconteceu. Ok, pessoal? Então eu peço mais uma vez, se vocês chegaram aqui agora, me deem essa força, conheça meu trabalho. Eu tenho assim um intuito de estar compartilhando com vocês, trazer a luz trazer luz à verdade, de uma forma assim que você possa estar obtendo o conhecimento assim de uma maneira displicente. Às vezes você não tem paciência nem tempo de estar lendo, ou às vezes não tem como comprar o livro, mas através do meu trabalho você vai conseguir obter o conhecimento. E é lógico, como eu sempre friso, nada se compara a você ter o material na mão, a ler o livro, até porque o livro A Verdade Sufocada, assim como o anterior, que era o 1964, Elo Perdido, ele no livro contém assim várias fotos, documentos, que eu narrando para você pela minha pouca estrutura, né, não dá para mostrar para vocês, mas vocês folheando o livro, então vocês, conforme o narrador aqui, né, o escritor, né, o autor vai passando, vocês vão ter documentos. Aqui no caso também desse livro aqui tem muitas fotos, documentos. Então, é importante que vocês, olha, tá vendo, ó? Olha, tem fotos dos assassinatos, tem fotos do ocorrido. Aqui no caso é o Henrik Albert Boesling. Ele era o empresário que foi morto assim da Ultragaz. Ele foi morto de uma forma tão assim violenta, porque eles achavam que esse empresário estava ajudando, né, a acabar, né, com a operação deles aqui. Então, olha só, estou mostrando aqui para vocês, como eu já disse, eu não tenho muita estrutura, eu não tenho nem computador, eu não tenho, pessoal. Então, por isso que eu faço assim, eu narro o livro para vocês, mas eu indico, né, que se vocês puderem, compre o livro e vocês vão obter, assim, muita informação mesmo. É um livro maravilhoso, tá, ó. Aqui tem fatos mostrados aqui, não é só falado, é falado e provado, né? Então, assim, tá aí para vocês. Peço mais uma vez, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, me ajude a compartilhar. Dê essa forcinha, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau.